sábado é um dia um pouco embaçado para barbeiro, mas já deixei desde o começo do ano resolvido essa questão, para que a gente possa estar junto. É isso aí, ó, já começamos bem, né? E vamos começar primeiro conversando. Eu espero que vocês tenham escrito coisas que vocês têm coragem de compartilhar. Por favor. Isso aqui é uma mesa, e na mesa as pessoas conversam. Então, eu quero saber a primeira pessoa que tem coragem de compartilhar a primeira coisa que ela colocou aí, que ela está procrastinando, que está adiando essa tarefa aí. Ah, os meninos aí é tudo corajoso. Vamos. Fala, Pan. Peraí, fala no microfone aqui. Gente, assim, esse ano eu estava até com dificuldade, porque esse ano eu mudei muita coisa. Desde o ano passado eu já tinha colocado algumas coisas. Mas até falei com a Tainá hoje que ainda falta eu ler livro, que eu ainda não estou lendo. Jejuar, que eu ainda não... Eu já decidi, mas eu ainda não comecei. E acordar às 5 da manhã. Ô, glória! Olha, eu tenho que compartilhar com vocês que a Daiane já está fazendo esse aí comigo, das 5 da manhã, que, olha, pensa num ano que começou vitorioso, é essa varoa aqui acordar comigo. E não é 5, pai, é 15 para 5 ainda, a gente foi 15 minutos antes. 3 semanas sem falhar, eu estou orgulhoso, tem que deixar público isso aqui para ganhar uns pontos em casa, né? Vocês sabem. Mas mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Porque ajuda, você compartilhando, você ajuda as outras pessoas, você sabe disso. Vai. Meu Deus, tá tão rápido assim? Jesus, eu virei a minha aqui, ó. Marquei até a data do meu aqui, ó. Dia 11/2. Preciso ler mais, ser mais organizado, orar mais, cuidar da minha saúde espiritual e jejuar mais. E cuidar da saúde física também. Aí, ó. É isso aí, seu buchinho. Aí, ó. O cônjuge já reparou que tá rolando alguma diferença física aí, né? Mas vai dar certo. E o buchinho tá como? Quem mais, galera? Vai, mais alguém, mais um. Só acrescentando aqui no meu, cadê vocês falam? Aí, ó, enquanto um fala, o outro anota. Vai, mais um. Certeza que tem alguém que escreveu alguma coisa que não foi falada ainda, não é possível, né? Vai, vocês aqui. Vamos, galera. Bora. Vai ter que ser alguém, não tem essa aqui. Aqui é uma mesa. Meu, vocês escreveram tudo coisa que vocês têm vergonha de falar, né? Vamos falar, velho. Fala aí, Macara. Só a primeira. A minha esposa me forçou a colocar aqui, arrumar a casa. Não, falta de propósito de orações nas madrugadas. Que isso, hein? Ô, Varão, vou atualizar ali. Deixa eu atualizar. Todo mundo atualizando as suas folhas agora. Matheus aqui vai falar, ó. Fala, Matheus. Bom, primeiramente eu queria mais fine. Eu acho que organizar um pouco melhor a minha vida financeira esse ano. Top. Então, eu encomendei um bebê esse ano aí, pessoal. Então, acho que é um ponto para mim tratar melhor esse ano aí, com mais crucial, atenção. né? Boa, mais alguém? Cara, que incrível. Vai, Tailane. Deixa eu falar. O meu é praticar exercícios regulares, que eu pratico, mas não é regular. Devocional diário, porque eu falho algumas vezes. Eu preciso fazer um check-up de exames, porque eu nunca fiz na vida e eu não sei o que eu tenho, se tem alguma coisa. Preciso fazer estudo vocal, porque ainda mais depois da gravação eu percebi que eu preciso. E mais jejum, é isso. Legal demais. É isso, gente. Eu mesmo tô aprendendo aqui já tô colocando algumas coisas na minha lista aqui, ó. Que isso.
Vai, a última pessoa. A última. Vai, Mike, você gosta de falar. É. A Dani procrastinou a fala do Mike. Eu sou sanguíneo, gente, eu quero falar na hora. Começar a academia, ativar o Ministério da Palavra. Que isso, ô Glória. Acabar minha rifa, mentira. Mano, Excel, porque tá todo dia lá no computador e eu não faço esse Excel da bexiga. Check-up na saúde, organizar a vida financeira e etc e tal. Show. Essa da rifa aí tá difícil, mas vai dar certo, mano. Vai dar certo. Gente, que incrível saber dos detalhes de vocês. E uma coisa que eu queria que a gente desse direção, prometo que vai ser bem rápido, tá? Que a gente desse direção é que procrastinação, a Thalita já enfatizou, já explicou de uma maneira ótima aqui. Mas, você já viu aquele ditado, né? Para que fazer amanhã o que se pode fazer hoje, né? Uma galera fala isso e tal. Mas não é só o que se pode, sim também o que se deve fazer hoje. Porque está atrelado às pequenas tarefas também. Você viu agora que a gente falou sobre ler livros, sobre melhorar a vida financeira, mas ler um livro você não começa lendo 15 páginas de uma vez, você não começa lendo vários capítulos de uma vez. Quando você começa a organizar a sua vida financeira, é cada centavo ali que você está anotando, é cada pouco valor, pouco dinheiro que você está anotando para conseguir organizar a longo prazo de uma maneira maior. Então, não é só o que podemos fazer, porque o que a gente pode fazer, talvez se a gente não fizer hoje, não afeta tanto. Mas o que a gente deve fazer, se a gente deixar para fazer amanhã, com certeza vai afetar. Então, de certa forma, nessa lista que vocês fizeram agora, foi uma lista de coisas que já estão no objetivo. Mas agora a gente tem que começar a pensar nas coisas pequenas que a gente tem que fazer para chegar nesse objetivo. E tem alguém que está com a Bíblia fácil aí para abrir em Eclesiastes 9:10? Por gentileza. Rapidinho, Eclesiastes. Livro fácil, ainda mais no app Glorify. Se você não baixou o Glorify, baixe. Se achou, já pede um mic aí e lê em voz alta, por favor. É 9:10, né? Sendo assim, tudo quanto vier à mão para realizar, faze-o com o melhor das tuas forças. Porquanto para o Seol, a sepultura, para onde vais, não há atividade, trabalho, reflexão, planos, conhecimento, saber, nem nada. Exatamente. Se a gente parar para analisar, pelo menos a parte A desse versículo, a gente entende que tudo que vier à nossa mão, que a gente consiga fazer da melhor forma possível, conforme como nós conseguimos, como o nosso esforço. E eu acredito que às vezes a gente acaba fazendo isso, acaba vindo as coisas nas nossas mãos e a gente ou não faz ou deixa para depois. E o ato de deixar para fazer depois faz com que você não faça de maneira excelente, faz que você não faça de uma maneira como se fosse para Deus. E eu queria relatar aqui para vocês que eu fiquei pensando e falando com Deus no período, porque não foi agora que a Thalita conversou comigo sobre falar sobre esse assunto. E eu fiquei orando e falando com Deus, aí eu senti bem forte no meu coração, é sincero que eu vou falar agora. Falei, como falar sobre procrastinação dentro da palavra, dentro do reino. Procrastinação, que é uma palavra que é quase um trava-língua. E eu senti no meu coração, mas rapaz, você faz isso todo dia, velho. Isso é uma coisa que você faz direto. Como você não vai conseguir falar sobre isso? Isso a gente faz direto, porque a gente tem uma pesquisa que diz que 60% das pessoas se declaram procrastinadoras. Mas, todo mundo procrastina algo. Todo mundo procrastina algo. E eu queria colocar uma reflexão agora. Ano passado eu coloquei dois desafios assim, propósitos. O primeiro, no meu trabalho tem uma cafeteira ali o tempo inteiro, e o primeiro era tomar café sem açúcar no trabalho. Zerar o açúcar no trabalho.
E o segundo foi 4 meses sem chocolate. Esses foram os 2 propósitos do ano passado. E foi me vindo à memória como que eu fazia para conseguir vencer isso. E o que acontecia, quando surgia a oportunidade de eu ou tomar café com açúcar ou comer chocolate, eu falava, hoje não. Amanhã é outro dia, amanhã a gente vê o que faz, mas hoje não. E se a gente tivesse a consciência de que a gente está, na verdade, procrastinando as coisas erradas? E se a gente tivesse, com essa consciência, a gente entendesse que a gente pode trocar o que a gente procrastina? Ou seja, procrastinar coisas que não fazem bem para o nosso espírito, procrastinar coisas que não fazem bem para o nosso relacionamento, para o nosso dia a dia. Se a gente conseguisse entender isso, eu acredito que a gente conseguiria deixar esse fardo um pouquinho menos pesado. Eu não sei se chegaria a ser leve ainda. Eu queria que vocês agora pensassem em coisas ruins que vocês podem procrastinar. Por exemplo, vou procrastinar, por exemplo, algo que me faz muito mal. Eu tenho uma alergia à lactose, mas eu gosto muito de leite, eu tenho intolerância. Então, eu vou procrastinar isso, eu vou procrastinar tomar leite hoje. Do mesmo jeito que eu comecei com o meu propósito, eu falava, hoje não, hoje eu não vou comer, amanhã é outro dia, amanhã a gente resolve. Então, vou dar mais uns minutinhos para a gente escrever isso. Eu sei que pode dar um bug na mente de primeira, é normal, mas é para que a gente possa entender que todo mundo procrastina. Todo mundo procrastina. Agora, o que muda é o que a gente vai procrastinar. Galera que gosta de jogar aí, ó, o Free Fire, tem que procrastinar um pouco o Free Fire, viu, varão? Pelo jeito ficou bem mais difícil, né? Miserável é um gênio. Os caras aí, ó, palmeirense, corintiano, procrastinar e ir a um jogo, um dia de culto. Ó, isso aí também, viu? Tá bem? Olha os caras aí, já fica bolado, os palmeirenses principalmente. Deixa eu aproveitar para tomar um golinho d'água. Nossa, Vitor, isso aí você escreveu de primeira. Procrastinar é ser pontual. Nossa. E ele já foi eu confesso aqui, Thalita. Aquilo lá é reflexo exatamente do que acontece em casa. Bora, bora. Bora, gente. Vai, mais um minutinho. Você que sabe. Oxi, cadê a folha de vocês? Ah, tá bom. Vem, galera. Thalita, se tiver alguma coisa para falar aí... Não, depois eu compartilho a experiência minha, só pra eles. Porque eles são muito curiosos, querem saber o que os líderes estão procrastinando.
Ô, gente, pensem, assim, uma dica, tá? Para vocês pensarem o que vocês têm que colocar. Porque não é à toa que vocês estão colocando essas coisas na folha aí, tá? Só para avisar vocês. Se alguma pessoa que não está dando a importância para essa folhinha aí, eu já estou dando para você um recado. É o seguinte, pensa, o que você deseja? O que queima no seu coração, mas você não faz? Você não faz porque te falta alguma coisa, te falta você alcançar um degrau, um nível para você chegar onde você quer. Então, pensa aonde você quer chegar, o que arde no seu coração, onde você quer estar, mas você não está por determinadas ações da sua vida que não te deixam chegar até lá. Sei lá, eu geralmente peço dessa forma. Eu penso, meu Deus, eu preciso... Por exemplo, vou compartilhar uma coisa com vocês aqui, né? Eu preciso muito, mas muito, quem me conhece, muito, e é algo que eu estou procrastinando já tem tempos, estudar o inglês. Desabrochar o inglês. E eu comento isso sempre com a Thaís. E eu preciso, porque no meu trabalho, eu não estou sendo mais promovida porque eu não tenho inglês. Travei. Eu não consigo mais, porque eu não tenho inglês. E aí, eu quero chegar lá, mas eu não estou conseguindo chegar. Beleza? Então, assim, o porquê que eu quero estudar inglês? Eu sei o porquê que eu preciso do inglês. Primeiro, porque eu sei aonde eu quero chegar. Então, aonde você quer chegar? Beleza? Acho que para exercitar a memória de vocês aí. Jorge, pode continuar. Show. Então, gente, e aí, vocês querem falar alguma coisa dessa procrastinação inversa que vocês escreveram na segunda parte? O Vitor já falou ali que ele quer procrastinar chegar atrasado nos compromissos. E aí, gente, quem vai compartilhar? Vai Bora. ter que compartilhar, porque aí depois a gente vai linkar as coisas, vai ser bem legal. Bora que a gente está no número maior de 40 pessoas aqui, hein? Aqui falou bastante gente, faltou mais interação do pessoal daqui, hein? Railson, primão, vai primão, bora. Vai, Railson. Vou falar. Bora. Foi algumas coisas. Primeiro, pessoas tóxicas lá no meu trabalho, só Deus. Ainda bem que não tem live. Outra, eu tomo bastante cafeína, então quero parar um pouco. Parar de comer lanche com a Camille. É ela que me leva com a Camille. Outra coisa, cobrar as pessoas de forma dura, que às vezes eu não sei falar. Né, Pamela? E eu tô tentando me libertar de ouvir Hungria. Agora eu escuto no playback. Né? Já tô tentando. É isso. Top demais! Posso falar? Foi o único que teve coragem de falar alguma coisa realista. Foi o único. Foi o único. Biel, pode falar você sensacional. É isso aí, fala do Matuê agora. Quem mais agora vai ter coragem? Foi o único até agora que eu vi que teve coragem. E aí, teve mais alguém? Caramba, top. Fala aí, Jorge. Daiane vai falar aqui. Vou ser bem sincera também. Acho que sai um pouco da caixinha. Eu acho que, às vezes, muito tempo eu fico dentro da caixinha, eu sou um pouco reservada. Eu falo, devia fazer mais amizades ou conversar mais com as pessoas. E eu tenho um pouco essa dificuldade. Eu fico muito na minha caixinha. E eu já prometi que esse ano eu vou tentar ser diferente, vou tentar ser mais aberta. Gente, me ajudem a melhorar. Quando vocês me verem passando por aí e eu fico olhando, aí eu fico, eu falo ou eu não falo. É uma luta interna, porque eu tenho essa dificuldade de ser aberta, de fazer novas amizades, mas eu sou legal, tá bom, gente? Então pode falar comigo, eu vou melhorar esse ano, tá bom? Aí tá um exemplo prático de onde ela quer chegar. Ela falou que ela quer ser uma pessoa mais aberta, mas que ela tem alguns receios. Ela quer ser uma pessoa que tem mais acesso às pessoas. Enfim, ela sabe aonde ela quer chegar. Ela sabe que então, o que ela tem que fazer? Quais os receios que ela tem que vencer para que ela atinja essa pessoa que ela quer ser?
A gente vai te ajudar, Dai. Olha, Tinha que ter, né? Tinha que ter. Aí, você tá adiando a procrastinação inversa dela, pô. Top, gente. Mais ninguém? Mais ninguém? Mais nenhum corajoso, corajosa? Tainá. Dá pra Tainá aí. Posso, Alex? Obrigada. Olha, gente, assim, não é algo que me faça mal, mas é que toma muito meu tempo. É os meus doraminhas, gente. Eu vou procrastinar porque eu fico muito habitolada. Eu assisto e toma muito... Quando eu vejo, cada episódio é 1h, 1h20. Tô mentindo? E eu assisto 3, 4, assim, seguidos, sem reclamar, sem sono, porque na hora de orar vem um peso, um sono, uma preguiça. Mas eu vou procrastinar essa área. E ouvir música secular, gente, que eu não nego, eu gosto também. E é isso. Fala aí, Gabriel. Matuei. Fala aí, Matuei. Faz questão de falar no microfone. Fala, Gabriel. Ornamento. Eu acho que ela não terminou de falar. Você terminou, Tata? Ela terminou. Não, eu queria falar que dorama é bom também. Mas um que acho que a maioria da mesa também deve ser igual eu, é menos celular e mais estudo. Que isso? É, pai. Sério, eu vou falar pro seu, o celular toma meu tempo pra tudo, pai. Mais alguém? Celular principalmente, né, gente? Mais alguém? Essa questão do celular. Eu percebi que quando eu estou trabalhando e eu mantenho o celular do lado, muitas das vezes eu não tenho a produção ou a produtividade que eu queria porque eu tô com essa bencinha do meu lado. Essa não, o meu outro. Aí, o que eu estou fazendo agora, né? Eu coloco meu celular, tô colocando meu celular em outro cômodo da casa para eu tentar vencer isso daí. Eu tava com esse problema também. Top. Eu tava com esse problema aí, saiu esse modo não perturbe aí do iPhone, que você coloca lá que não chega notificação nenhuma. Se alguém te ligar, o celular não toca, não faz nada. Aí salvou essa funcionalidade aí. Eu tava com esse problema também. Mas, gente, ninguém vai falar mais nada? É isso. Top demais. O Alex fala toda vez sem microfone mesmo, daí mesmo. Eu tô ligado. E vocês viram, gente, que incrível que é a gente começar a pensar dessa forma, porque postergar algo, procrastinar algo, não quer dizer que você vai deixar de fazer algo. Ou seja, então, teve exemplo da série de dorama, que inclusive a Daiane gosta também, eu acabo vendo com ela. E, tipo assim, é uma coisa que toma seu tempo, mas não quer dizer que você não vai ver nunca mais. Mas você procrastinar aquilo para fazer algo que possa ser bom para você naquele momento, para que você possa produzir, evoluir de alguma forma. Então, na verdade, é essa troca que a gente tem que começar a entender. Começar a entender que, tipo assim, essa palavra procrastinação, a gente consegue encaixar em várias situações. Para você ter uma noção, a gente pode pensar em procrastinar, ter uma reação impulsiva na hora que você está um pouco nervoso, e você procrastina qualquer decisão naquele momento, e você dá uma acalmada, e você depois tenta resolver isso. Tem várias situações. E uma coisa que eu quero abrir aqui agora se você não concorda, é a hora do debate, que é o seguinte: alguém aqui concorda que a procrastinação pode afetar dentro da sua vida na questão de ética cristã? Total. Alguém tem um exemplo para dar? É tenso, eu sei. Mas eu vou falar um exemplo que eu fiz, o meu momento. Que é o seguinte: eu procrastinei uma tarefa, só que essa era uma tarefa a ser entregue a alguém.
E o que acontece? Deu o prazo de entregar essa tarefa a alguém e de maneira desonesta, eu não falei tipo assim, eu não entreguei a você porque eu deixei para depois. Eu simplesmente inventei alguma desculpa. Aí já vi alguém se identificando aí. Isso aconteceu comigo, ou seja, criei uma mentira por conta de adiar uma tarefa. Para você ver qual o grau proporcional que isso pode trazer para nossas vidas. E eu queria ler uma palavra aqui. Tá separado aqui já, eu já vou ler para a gente ganhar tempo, porque passou rápido. Que é João 10:11. Não é João 10:11, é outra anotação aqui, perdão. 1 João 2:4. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedeço os seus mandamentos, este é mentiroso e não há verdade nele. Então, trazendo até essa referência, de tipo assim, para você ver como a procrastinação pode fazer a gente cortar um princípio bíblico para a nossa vida. Para a gente começar a olhar como uma tarefa, como um dever, ou, tipo assim, a gente está falando mais de tarefa e dever, mas é o seguinte, a gente tem que entender que o que é tarefa e dever para um cristão? O que é o que é obrigatório para nós? É buscar um relacionamento com Deus, é buscar conhecimento na palavra, é a gente conseguir, de certa forma, entender o que Deus está sonhando para nós, ter um relacionamento com Ele. Então, às vezes a gente acaba adiando isso, não, agora não dá tempo, estou meio corrido, então daqui a pouco eu faço. Aí quando você vai ver, passou 2, 3 dias, você não abriu a Bíblia, você não abriu um aplicativo de Bíblia, você não falou nenhum A com Deus praticamente. E é essa consciência que eu queria trazer aqui para a gente, neste momento. Que a gente possa entender que a procrastinação, todo mundo já procrastinará na vida. Só que se a gente ter essa consciência de trocar, o que a gente vai procrastinar? Então que a gente possa acordar, ou quando a gente for planejar o dia, e a gente pensar, saiu o episódio novo da série tal, que sai toda sexta-feira, às 9h45 da noite, mas eu não vou ver hoje no lançamento, eu vou deixar para ver tal coisa, porque eu vou dar aula na escola dominical, eu tenho que estudar alguma coisa e eu vou priorizar isso. Eu acho que não tem como ser mais prático do que isso se a gente conseguir aplicar primeiro nas pequenas coisas. A gente colocou objetivos de leitura, financeiro, objetivo de exercício físico. Começa nas pequenas coisas, gente. Vamos começar uma coisinha de cada vez. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. A gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos. E como já passou um tempo legal e foi legal essa ideia, eu queria primeiro deixar a palavra aberta para alguém contar alguma experiência de vida que, por exemplo, aconteceu de você estava procrastinando algo, você deixou de procrastinar e aquilo deslanchou e deu certo. Será que tem alguém que consegue dar um exemplo rápido aqui para a gente? Da sua vida, qualquer coisa. Cadê o Mickey? Mickey, para você, Mickey, é dessa vez. Cadê o baterista? Você tem alguma música em mente, algum fundo em mente aí? Senão eu vou ter que falar, mano. Então, eu tomei a maior decisão em ser empreendedor. Eu tinha medo. A questão não é nem medo, é o que eu tinha isso em mente, só que eu ficava adiando, procrastinava. E quando eu decidi, graças a Deus, hoje eu atendo aí umas 3 lojas aí do setor moveleiro. Top demais, e empresa assim, incrível. Tirei de lado o medo e hoje, graças a Deus, eu estou conseguindo atender, né, as 3, mas na verdade não dou conta. Foi tudo fruto de uma decisão. Uau! Meu Deus! E uma coisa importante que ele falou, Jorge, gente, é que assim, não necessariamente a gente procrastina por uma preguiça, por um hobby que a gente gosta de assistir alguma coisa, mas por medo.
O medo também faz a gente procrastinar, porque a gente não se sente capaz e a gente fica procrastinando até, sei lá, a coragem vir, né? O medo ir embora. E a gente não faz coisas para que esse medo seja vencido, rompido, né? Quem mais ia falar? Não vou falar mais, não. Paz, pessoal, mais uma vez. Eu tenho um grande problema em relação ao meu ministério, a minha chamada. Então, tipo, eu sei que o que Deus tem para mim, Deus já falou 1, 2, 3, 4 vezes. Deus já mandou ler a Bíblia, ler a palavra. Uma vez eu estava até comentando com o Marcário, a gente estava na casa do pastor, eu conversei com ele que eu tinha essa dificuldade de abrir a Bíblia aqui no altar e ministrar para as pessoas, ou então seja em qualquer outro lugar. E a partir do momento que várias vezes isso já aconteceu comigo, isso é uma coisa só para vocês entenderem, tá, gente? Estou abrindo isso aqui só para vocês entenderem que vou até ficar de pé. Que às vezes a gente tem medo de repente dar um abraço no irmão. Você está aqui sentado aqui, o Espírito Santo fala no seu coração, vai lá dar um abraço e você fica preso. Não é Deus que está falando, não, é coisa da minha cabeça. Você está procrastinando de repente a salvação de alguém. Você entendeu? A sua procrastinação pode prejudicar outra pessoa. Então eu já tive experiência de Deus falar para mim: coloca a mão sobre a pessoa, fala isso. Eu falei, oxi, lá ele lá ele 1000 vezes. E eu chegar na pessoa e falar com a pessoa e a pessoa olhar para mim: mano, só esse mês, mano, acho que você já é a 4ª pessoa. Você já é a 4ª pessoa que falou a mesma coisa para mim. Então, tipo assim, eu fui um canal de bênção para testificar algo na vida daquela pessoa. Eu deixei de procrastinar um medo, tipo, por conta de um medo que eu tinha, e alcancei a vida de pessoas. Eu já deixei o medo de lado e já trouxe ministrações que pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, que pessoas se reconciliaram com Cristo. Então, eu acho que hoje era só isso, amém? A Thalita vai falar aqui também. Fala, Tá. Paz a todos. Pensando sobre esse assunto, eu acho que na minha vida, assim, minha adolescência, eu acho que eu levei isso por um bom tempo. A falta de perdão. Eu travava muito para perdoar as pessoas. Eu guardava rancores. Eu procrastinava o perdão, né? E muitas vezes eu deixei de desfrutar o perdão de Deus, porque a Bíblia fala: se você não perdoa o teu irmão, como que Deus vai perdoar você, né? Então, eu acho que eu deixei isso de lado e acabei liberando mais o perdão para o próximo. Meu Deus! Que incrível. Gente, aplauda o Senhor. Sensacional. Eu também já procrastinei perdão, viu? E eu posso falar uma coisa pra você. Quem nunca, né? Gente, eu também já procrastinei o perdão. E se eu soubesse que era tão bom liberar perdão, eu teria feito isso muito antes. Eu procrastinei tanto até que eu cheguei a perdoar, até que eu cheguei a querer livrar meu coração daquilo que estava trazendo tanto peso pra mim. E eu vivo coisas com Deus que eu poderia ter vivido muito antes. Então, isso que a Thalita falou é de extrema importância. Se você fala: Thalita, hoje eu não tenho para ninguém perdoar, mas anota aí, porque quando chegar esse momento, se chegar, eu espero que não, você não procrastine o perdão. Porque isso te prende, te trava de muitas bênçãos dos céus, de muitas coisas do seu ministério. Gente, isso é muito sério. Quem mais? Biel. Biel tá falador hoje, hein? Eu queria falar em relação ao estudo também. Eu falei, né, que na hora que eu falei menos celular e mais estudo, realmente eu precisava parar e estudar. E eu estava até comentando com a Paty esses dias. Eu falei: amor, se a gente parar para pensar, a gente fica das 7 às 10, 11, meia-noite, 1 no celular, ou até mesmo na rede social, vendo televisão. E eu sempre falava para a Paty: a gente tem 2 anos de casado,
E eu sempre falei para a Paty, não, vou voltar a estudar. E aí passava um ano e eu não começava a estudar. Eu falei, não, agora eu vou começar a estudar. E vinha janeiro e nada. E graças a Deus hoje eu estou fazendo um curso técnico, que era uma instituição que eu sempre sonhei. E cara, eu procrastinei isso, porque quando eu entrei ainda mandei a foto para a Paty, falei, eu estou no lugar que eu sempre sonhei. E aí eu falei, obrigado, Deus. Mas é isso. A gente, às vezes, para pensar, a gente perde 5, 6 horas. O meu curso é das 7 às 10. Eu ficava em casa chapando, mano, vendo televisão, das 7 às meia-noite, tá ligado? Hoje eu encho minha cabeça de estudo, graças a Deus. Meu Deus! Sensacional. Mais um aqui, peraí. Vitão. Aqui, Thalita, ó. Thalita. Peraí, pode ser a primeira, mas você vai falar também. Quem é que é aqui? A paz, gente. Ai, que vergonha. Gente, é sobre oração. Depois que eu comecei a orar de madrugada, eu vi que muitas coisas mudaram. E eu tinha muita dificuldade de ter intimidade com Deus por conta de orar de madrugada. E aí, eu comecei essa prática faz um bom tempo já. E se tornou fácil. Era tão difícil pra mim, mas se tornou fácil. Então, assim, no dia que eu não consigo acordar para orar de madrugada, parece que me falta algo, mas no outro dia eu tô. Então, assim, eu posso estar com sono, posso estar com o que for, mas eu tenho que acordar de madrugada para orar. Sempre às 3 horas, às 4 horas, estou lá orando. Então, isso mudou bastante em questão de não procrastinar a oração de madrugada, a intimidade com Deus de madrugada. Boa! Gente, só também pegando um gancho na Jaque, eu também procrastinei muito meus tempos com Deus de madrugada. Também procrastinei. E galera, posso falar uma coisa pra vocês. Uma das melhores experiências, um dos meus melhores momentos de relacionamento com Deus tem sido durante as madrugadas. Vocês não têm ideia de como Deus se apresenta na madrugada. Olha, de manhã é bom, à noite no culto é bom, mas de madrugada, vocês não têm ideia. Faz o teste e depois me conta. Você, né? Vitão. É rapidinho. É uma coisa que eu melhorei muito, questão da timidez. Quem me conhece, quando eu vim para a CCR em São Nicolau, muitas vezes eu ia adorar, ia orar, eu virava para a parede em São Nicolau. E, tipo, como é que doido, de tão tímido que eu era. E, tipo, com o tempo, ver o que Deus fez na minha vida, tipo, o incentivo que eu tive lá dos pastores, Theo, Maria, do Ministério de Louvor, do Alan, que foi um cara que ele sempre conversava comigo, falava, Vitor, você sabe o que Deus tem para você. Você precisa se posicionar. E hoje eu escutar da boca do Macário falando, Vitor, você ministrou numa terça-feira e Deus me deu uma palavra com a sua ministração. A Maria me dando, eu sei que é tudo para Deus, mas você sabe, fala, estou caminhando. A Maria me mandou mensagem, estou feliz, porque você conseguiu desenrolar no tenor, tal, tudo. Imagina o Vitor, que era tão tímido, ver a questão de ministrar na sede, que em São Nicolau era uma briga, eu sempre fugia, e hoje eu ministro na sede, estou cantando, consigo falar mais da palavra de Deus, então eu entendo que melhorei bastante, preciso melhorar muito, mas já foi um grande passo, tá bom? Sensacional. Gente, realmente, quem conheceu o Vitão antes, é um Vitão antes e o Vitão depois. Gente, está praticamente noivo. Não, esse menino Que exemplo. Trocou as vestes. Chega um menino elegante. Se veste igual a Dilson. Que isso. Realmente, o Vitão... Quer falar, B, Nath? Rafa, Rebeca. Tem que falar.
Alguém mais quer contar uma experiência igual a do Vitão, assim, do que viveu? Biel, a pastora Maria. Pastora Maria. Que top, gente. Tá incrível. Ai, gente. É o Thomas. Eu procrastinei por 8 anos e meio, 9 anos quase, engravidar. Porque se fosse pelo Theo, a gente teria engravidado no 2º ano de casamento. E é sério, e eu fiquei procrastinando isso por muito tempo. E isso é... E hoje eu vivo coisas que eu deixei de viver antes, né? Eu sei que tudo tem um tempo determinado por Deus, mas eu acredito, até pela minha idade, que eu sou jovem ainda, mas eu acho que se eu tivesse tido filho um pouquinho antes, eu poderia ter mais filhos. Agora não dá para ter tantos mais, porque a idade já não permite. Então, assim, existe uma Maria antes do Thomas e uma Maria depois do Thomas, porque eu amadureci muito, assim, coisas que Deus trata no íntimo, né? E uma coisa que eu falei aqui para a Thalita, o Thomas, ele é tão crente que ele acorda 3 horas da manhã para mamar. Então, não tem desculpa. Ou você ora na madrugada. Então, foi algo que eu procrastinei, mas que hoje eu vivo com muita alegria isso. Gente, tem algo assim que eu procrastinei muito tempo, né? Eu sou cristã desde que eu nasci. Nasci em berço evangélico. E... Cala a boca, Vitor. A liberdade é só por Deus, né? Então, e assim, o ano passado eu comecei a ler a Bíblia e tal, e aí eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Senhor, se eu tenho disciplina para tantas coisas, que eu sou uma pessoa bem disciplinada, assim, para algumas coisas, e por que eu não consigo ler a Bíblia e ter um relacionamento contigo, né, diário? Eu falei, isso não pode, isso tem que ser prioridade na minha vida. E não para falar aqui agora, mas é algo que eu precisei decidir. E aí eu comecei o ano passado. E esse ano, assim, eu levanto e a primeira coisa que eu faço, né, já leio a Bíblia. E assim, hoje eu estou com dificuldade de parar de ler a Bíblia, porque às vezes está tão bom que eu não quero parar. Aí eu vou trabalhar, eu faço projeto, aí eu fico vendo a série The Chosen. Aí eu vejo de novo a série, de novo. Então, é algo assim que a gente precisa realmente decidir. Porque a partir do momento que a gente tem como disciplina na nossa vida, a gente decide, a gente não vai querer mais parar. É só se aprofundar, se aprofundar, se aprofundar. E a dificuldade vai ser de parar para fazer suas coisas. Então, foi a melhor decisão da minha vida, foi essa. Ler a palavra do Senhor e ter relacionamento com Ele, conversar com Ele, e perguntar e ter revelação das coisas. E depois de ler a Bíblia ainda, eu vejo a série e falo, meu Deus, como eu não prestei atenção nessa passagem de Pedro, que foi assim. O Senhor estava falando para Pedro ali, não era para a multidão. Então, assim, são revelações que, se eu assistir 10 vezes a mesma coisa, ou ler 10 vezes, são revelações diferentes. Então, essa foi a melhor decisão da minha vida. A palavra é incrível, se renova sempre. Se não tiver mais ninguém queira falar, eu vou falar, só pra gente dar andamento. Eu vou falar também da minha parte. Aí, Thalita, você vê se você finaliza. A gente canta um louvor e no meio do louvor eu queria falar a última coisinha pra gente finalizar. Fechou? Fechou. Mais alguém quer falar? O Alex já falou 4 vezes. Então, eu vou falar bem rapidinho também. Primeira questão é sobre procrastinar, o que Deus nos fala, para a gente falar para as pessoas, igual o Vitor falou. O Vitor até conhece essa experiência que eu tive na minha adolescência, que eu frequentava uma vigília, né, na Assembleia de Deus e tal. E era toda sexta-feira essa vigília, e não era de idade assim, a gente ia de adolescente porque a gente estava meio com sede naquela época e tal, a gente ia lá. E como eu tocava, eram uns banquinhos assim, eu sentava bem na frente, no primeiro banco, e meu pai estava passando um processo bem difícil de INSS, ele aposentou por invalidez, então ele não recebia, e a gente estava vivendo meio que de cesta básica essa época e tal. Ok, ele sempre ficava no último banco e eu no primeiro. E como eu tocava, né, eu ficava no primeiro, aí teve uma hora que a gente estava orando e tal, e eu sentia Deus falando
algumas coisas para eu falar para o meu pai, né? Deus falando algumas coisas para eu falar para meu pai e tal, e eu, não, esquece isso aí. Meu pai, porque em casa a gente tinha uma brincadeira que falava que meu pai era irmão de Deus e não filho, porque parecia que sabia de tudo. E eu sempre, durante pelo menos uns 40 minutos, eu fiquei ali brigando com Deus, falando que não ia falar com Deus. E eu lembro que eu estava ajoelhado assim, o meu olho fechado, e tipo assim, eu estava chorando porque eu não dava conta de fazer isso. Não tinha coragem, eu tinha realmente medo de fazer isso. E eu estava com o olho fechado assim, e na hora que eu abro o olho, eu estou do lado do meu pai. Como eu fui para lá, eu não consigo descrever. Eu sei que quando eu abri o olho, eu já estava falando, meu pai já estava chorando, e Deus confirmou no coração dele, e foi realmente incrível. Só que não é só puxando esse assunto que eu queria falar sobre essa coisa de chamado, de você ter um relacionamento com Deus. Por quê? Porque desde essa época da minha adolescência, né, por conta meu pai era alcoólatra, e desde a conversão dele, ele entendeu que precisa ser profetizado pelos filhos desde o comecinho, precisa sempre orar pelos filhos. Então eu acordava de madrugada e meu pai com a mão na minha cabeça orando e tal. E sempre foi profetizado na minha vida que eu seria essa pessoa que levaria a palavra de Deus às outras pessoas e tudo mais. Eu fui ficando mais velho e fui meio que postergando isso, fui puxando, fui querendo focar na minha vida profissional, fui querendo focar na minha vida, né, secular e tal. Tanto que eu sou barbeiro hoje e tal, mas eu fiz faculdade, trabalhei em outra área e tudo mais. E o que acontece é hoje, graças a Deus, nós temos o nosso negócio e tal, a nossa barbearia, mas eu passei por uma crise. E qual foi essa crise? Eu pensei, eu largaria tudo hoje para passar 24 horas aqui dentro. E falei, já era. Como eu faço isso com boleto e tudo? E eu tenho um amigo, o bom de ser barbeiro é que você conhece muita gente, né? De várias profissões e tudo. E eu tenho um amigo que ele é pastor numa igreja e tal. E aí, como a gente sempre conversa na cadeira, enquanto eu corto o cabelo dele ali, eu liguei pra ele e falei, mano, tem como a gente almoçar aí e tal, tem umas coisas pra te falar e tal. Aí eu expliquei a situação pra ele, falei, mano, tô passando, eu sinto que eu não pertenço mais à barbearia, é um negócio doido. E ele falou assim, que ele passou, porque ele também tem empresa, aí ele passou por isso. Ele falou, não sei se é a sua situação agora, mas quando eu passei por isso, e só para complementar, quando eu tive essa crise, foi quando a empresa não estava legal, assim, não tava tipo assim, tudo caminhando para fechar ou dar errado. E aí ele falou que passou pela mesma coisa, ele falou, Jorge, o que é mais fácil? Sacrificar um cordeiro saudável ou um cordeiro manco? E o que isso quer dizer, né? No meu coração, eu já perdi, eu largaria tudo, mas sacrificar um cordeiro manco é muito mais fácil. Seria algo que eu, de alguma forma, estaria sacrificando algo a Deus que não estaria saudável, que já estaria indo embora. Então, foi aí que Deus falou comigo, falou que eu acredito que alguém aqui possa estar te sentindo assim também, que, puxa, velho, se eu tivesse feito diferente lá atrás, puxa, se eu tivesse tomado aquela decisão ou ter feito outra escolha, mas assim como Deus falou ao meu coração, eu queria que vocês entendessem. Tá tudo bem, passou o tempo, mas o dono do tempo continua sendo seu pai. O dono do tempo faz com que coisas de 10 anos aconteçam em um. O que a gente tem que entender é que a gente não pode procrastinar o relacionamento com ele. A gente não pode deixar para depois isso. A gente não pode deixar para depois essa coisa de ter um relacionamento e tentar entender sempre o que Deus tem para nós, a história que Ele escreveu para nós e que nós se alinhamos aos caminhos deles e não a gente reclamar quando o caminho dele não é igual ao nosso. Entendeu? Então, eu queria deixar essa parte falando para vocês, que eu acredito que, foi incrível, a gente aprendeu demais aqui, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Deus fala, tá tudo bem. Se você se arrepende de ter tomado uma decisão lá atrás, tá tudo bem, o que importa é agora. E esse ano Deus pode fazer nas nossas vidas o que não fez em 15. Basta a gente crer, basta a gente continuar.
E essa é a palavra que eu queria finalizar, falando assim para cada um de vocês. Vamos continuar, gente. Vamos continuar nessa força. Vamos procrastinar as coisas que não fazem bem para nós. E vamos continuar fazendo tudo para Deus. Deixando 2 dicas para que a gente possa entender. Se é uma coisa que dá para você fazer num tempo curto, 2 minutinhos é simbólico. Faça na hora. Eu estou com o propósito de ler 2 versículos por dia. Aí, na hora que você lembrou, faz ali na hora, porque é muito rapidinho. Não deixa para depois essas tarefas muito curtinhas. E se é uma tarefa que é um dever muito grande, que você precisa, eu tenho que ter um tempo com Deus separado, de tanto tempo. Agenda isso como se fosse um compromisso mesmo. Entendeu? Agora eu consegui parar de cortar cabelo de terça-feira, E foi marcada uma reunião e os caras falaram, vamos fazer uma reunião, dá para ser na terça-feira? Não dá. Por quê? Eu agendei isso, eu tenho que estar aqui agora na terça-feira. Foi um compromisso que eu fiz com Deus, entendeu? Então, era isso que eu queria falar para vocês até o momento. A Thalita dá andamento aí. Depois, no meio do louvor, eu queria falar a última coisinha bem rapidinho e a gente finaliza. Fechou, gente. Vamos colocar de pé. Batam palmas aí, agradecendo ao Senhor. Venham para esse meio aqui, para vocês ficarem mais livres para esse momento agora. Venham para cá. Glória a Deus.